As pessoas frequentemente pensam que a maior parte do oxigênio que respiramos vem das árvores. Entretanto, cerca de 70% é produzido por plantas marinhas. E ecossistemas terrestres produzem na verdade apenas 28% do oxigênio. O oceano produz oxigênio principalmente através de fitoplâncton e plantas de algas marinhas. Fitoplâncton são organismos microscópicos unicelulares que têm a capacidade de fotossintetizar, converter dióxido de carbono e luz solar em açúcares que eles utilizam para energia, e o oxigênio é gerado como subproduto deste processo. Um tipo de fitoplâncton, o Prochlorococcus, libera inúmeras toneladas de oxigênio na atmosfera, e alcançou fama como o organismo fotossintético mais abundante do planeta. E estima-se que eles fornecem oxigênio para uma em cada 5 respirações que tomamos. Estas pequenas criaturas flutuantes vivem na camada superficial dos oceanos, lagos e rios. Eles formam a base da cadeia alimentar marinha, portanto, quase toda a vida no mar depende do fitoplâncton. E apesar de ser tão pequeno, 200 milhões de toneladas de fitoplâncton crescem todos os anos nos oceanos do mundo, ou seja, 10 vezes o peso de toda a população humana em nosso planeta. Os seres humanos estudaram menos de 5% dos oceanos do mundo, e isto porque a pressão exercida pela água dos oceanos é enorme. Na verdade, é mais fácil levar uma pessoa ao espaço do que enviá-la para o fundo do oceano. Por exemplo, mais pessoas foram para a Lua do que para a Fossa Mariana. Na história da humanidade, 1/2 de pessoas pisaram na Lua, mas apenas 3 pessoas chegaram à Fossa Mariana por causa das condições extremas lá. Estar no fundo da Fossa das Marianas é equivalente a ser esmagado por 100 elefantes adultos, e a pressão no ponto mais profundo do oceano é equivalente a ser esmagado por 50 jatos jumbo. Mas mesmo assim, há criaturas nestas águas muito profundas que sobrevivem em condições extremas, com pequenas quantidades de oxigênio, frio extremo, luz solar zero, e também a maioria depende de comida afundando de cima. Embora possa ser considerado quase impossível medir realmente o número de navios afundados que estiveram no fundo do oceano, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica estimou que há pelo menos 1 milhão de navios afundados nos oceanos do mundo. E outras estimativas dizem que poderia haver até 3 milhões. Embora isto inclua destroços de toda a história humana, de canoas a naufrágios do século XXI. Também se estima que a quantidade de tesouros descobertos dentro do oceano pode ser avaliada em mais de 60 bilhões de dólares. Há ainda mais artefatos históricos sob o mar do que em todos os museus do mundo. Além de naufrágios e outros artefatos arqueológicos, uma cidade perdida também pode ser encontrada debaixo d'água. Arqueólogos descobriram a cidade perdida de Heracleion ao largo da costa do Egito em 2000, há muito tempo considerada simplesmente uma lenda. Você pode ver a Grande Barreira de Corais da Lua, e este recife de corais tem aproximadamente o tamanho de 70 milhões de campos de futebol. Há milhares de recifes individuais que compõem a Grande Barreira de Corais, e é o lar de milhões de diferentes criaturas marinhas. 10% de todas as espécies de peixes e 25% de todas as espécies marinhas conhecidas encontram seu lar ou alimento na Grande Barreira de Corais. Os recifes de corais são realmente importantes, pois cobrem menos de 1% do fundo do mar, mas são o lar de até 1/4 de todas as espécies marinhas conhecidas. Como a arquitetura e a química dos corais são tão semelhantes aos ossos humanos, os corais têm sido usados para substituir os enxertos ósseos e ajudar os ossos humanos a se curarem de forma rápida e limpa. Como o Sol só ilumina parte da superfície do oceano e metade do planeta passa constantemente pela noite, até 99% do oceano está em completa escuridão o tempo todo. Portanto, se o Sol só pode iluminar 25% da profundidade total da água, significa que o calor não pode entrar além desse ponto, então o oceano está muito frio em suas profundezas. E também sendo a água fria muito densa, ela afunda mais rapidamente no fundo do oceano. Entretanto, há respiradouros hidrotermais no fundo do oceano. Estes são como fontes quentes ou geysers, e podem empurrar água muito quente diretamente para as partes mais profundas do oceano, fazendo com que algumas partes do fundo do oceano fiquem significativamente mais quentes. A vida originou-se em nossos oceanos há cerca de 3,2 bilhões de anos, mas só chegou à Terra há cerca de 440 milhões de anos, o que significa que cerca de 86% da história evolucionária aconteceu debaixo d'água. 95% da vida em nosso planeta é encontrada nos oceanos,
mas como eles foram pouco explorados, estima-se atualmente que 91% das espécies que existem sob o mar ainda não foram descobertas. Mesmo assim, cerca de 1,5 milhões de espécies oceânicas já foram nomeadas e classificadas, mas os biólogos marinhos estimam que ainda há milhões a serem descobertos. O Ártico produz entre 10.000 e 50.000 icebergs por ano. Os icebergs normalmente têm uma vida útil de 4 anos e começam a entrar nas rotas de navegação após cerca de 3 anos. Um iceberg da Antártida é tão grande que comporta mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia possivelmente fornecer água potável para 1 milhão de pessoas durante 5 anos. Se todas as geleiras e camadas de gelo marinho do Ártico derreterem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria cerca da altura de um edifício de 26 andares. A vida aquática pode sobreviver às temperaturas nos postes porque os peixes da Antártida têm anticongelante natural. As proteínas anticongelantes do peixe impedem o frio de congelar seu sangue e permitem que ele continue fluindo. A exploração oceânica começou há pelo menos 5.000 anos, quando os egípcios construíram os primeiros veleiros do mundo. No entanto, os cientistas começaram a mapear o fundo do oceano durante todo o século XIX, particularmente após a Segunda Guerra Mundial. A ciência estima que, há cerca de 20 milhões de anos, o Oceano Atlântico não existia. Naquela época, havia um vale que separava os continentes e que acabou se tornando a bacia oceânica que conhecemos hoje como o Atlântico. Toda esta mudança foi provocada por vários fatores, tais como tectônica de placas e vulcões submarinos. O mar Mediterrâneo costumava ser seco, era uma bacia seca até cerca de 5 milhões de anos atrás, mas durante o dilúvio euclidiano, a água do Atlântico derramou-se através do Estreito de Gibraltar e encheu a bacia. Há muitas teorias sobre como isso aconteceu, sendo uma das mais populares o fato de que a bacia foi enchida em apenas 2 anos, graças a uma enorme torrente de água. Beber água salgada é muito perigoso e pode até ser mortal, por isso os seres humanos estão tentando tornar o oceano potável. Com um processo chamado de salinização, o sal é removido, deixando a água doce. Mas este processo não é muito comum, porque a construção de instalações e a energia necessária para processar a água desta forma é muito mais cara do que usar água de fontes potáveis. A maioria das principais cidades do mundo estão próximas ao mar. Das 10 maiores cidades do mundo, 8 delas são cidades costeiras. De acordo com relatórios, 40% da população mundial vive a menos de 1 hora de carro do oceano mais próximo. Viver perto do oceano proporciona benefícios econômicos e ecológicos. O desenvolvimento das cidades próximas ao oceano permitiu que a população tivesse acesso mais fácil à alimentação e ao transporte. Os tubarões da Groenlândia podem viver mais de 400 anos, o que significa que atualmente há tubarões da Groenlândia nadando ao redor do Ártico que nasceram no século XVII. 90% de toda a atividade vulcânica ocorre nos oceanos. O Oceano Pacífico é o maior corpo de água do mundo. Sua área cobre pelo menos 1/3 da superfície total da Terra e abriga cerca de 25.000 ilhas.